E isso é uma oportunidade para psicólogos e psicanalistas. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais caótico. E saber entender o ser humano, a mente humana, é uma oportunidade tremenda. E os profissionais que conseguirem isso na sua profissão agora vão se destacar. Porque quem consegue fazer um diagnóstico psicanalítico entende qual é o prognóstico do paciente, sabe quais expectativas realistas pode ter em relação a esse prognóstico, já tem uma ideia de como estruturar o tratamento, quais técnicas vai usar, quais estratégias, que abordagem vai utilizar para ajudar esse paciente realmente a parar de sofrer tanto, de diminuir a própria angústia que está paralisando a vida dele, que está inibindo completamente a vida dele, que está transformando ele num sujeito com sintomas incapacitantes, que estão dificultando com que ele desenvolva a sua vida e faça o que precisa ser feito. Qualidade da relação transferencial com o terapeuta, a maneira como o paciente lida com as próprias pulsões, como ele internalizou os objetos internos, como ele vê a si mesmo, as defesas que ele tem, o sonho revela tudo isso. E quanto mais você vai conhecendo o paciente, mais você vai tendo instrumentos e capacidade para fazer esse entendimento. E você vai se transformando em especialista, você vai ser a referência na transformação do seu paciente. Porque os sonhos permitem que você chegue às causas dos conflitos inconscientes que estão fazendo ele sofrer. E quando um conflito é inconsciente, significa que o paciente não sabe que tem aquele conflito. Ele chega até nós porque ele está sofrendo, mas ele não conhece seus conflitos inconscientes. É através da terapia que ele vai conhecer. E é quando você é especialista no assunto, você vai ajudar esse paciente a iluminar esses conflitos que estão obscuros para ele, que são misteriosos para ele, que ele está se defendendo porque ele tem muito medo desses conflitos. E aí você vai enxergar as defesas que o paciente está usando. E através dessas defesas, que vão aparecer nos sonhos e nos relatos do paciente, na forma como ele age, interage com você, você vai, por causa dessas defesas, você vai poder saber que tipo de estrutura esse paciente tem. Porque as estruturas usam defesas diferentes. Na psicose é mais a cisão, a identificação projetiva, na neurose tem mais o recalcamento, a formação reativa, e a racionalização, a conversão e outras questões que envolvem as neuroses em geral. Então, por exemplo, o paciente sonha com a doação de um pequeno animal, vamos dizer. Digamos que o paciente traga isso na sessão com você. Olha, você vai entender que um pequeno animal é provavelmente um desejo desse paciente de ter filhos. E talvez esse paciente esteja imaginando maneiras de ter filhos, já que a sua vida sexual é caótica, já que não tem parceiros, já que tem umas relações promíscuas com as pessoas por uma baixa autoestima, por uma falta de autocuidado com o próprio corpo e uma estrutura mais borderline, com esse sentimento de desamparo e abandono tão intenso, e tem esse tipo de sonho, mostra que talvez a paciente esteja pensando que a única alternativa que ela pode ter para ter uma família é adotando um filho, sendo uma mãe solo. Essas questões, os sonhos revelam para a gente, e a gente não tira elas do nada. A gente faz o paciente falar sobre isso, é o paciente que vai falar sobre essas questões, a gente só vai acompanhar o paciente na sua associação e vamos unindo os pontos, e vamos entendendo. Claro que a gente precisa conhecer os símbolos oníricos e a maneira como o sonho funciona para ajudar esse paciente, senão não adianta, obviamente, né? Tudo isso provoca transformações profundas na mente dos pacientes. Eles mudam a maneira de enxergar a si mesmo e enxergar os outros. Eles abrem a viseira que estava rígida e conseguem ver
o mundo de outra maneira, sobre outra perspectiva, enxergando os outros elementos que eles não conseguiam ver antes pela rigidez com que estavam levando a própria vida. Permite escutar além do que o paciente fala nas sessões. O que está por trás das suas palavras. O que o seu inconsciente está revelando para a gente. Através dos seus lapsos de linguagem, dos seus acting outs, dos seus acting-ins dentro da sessão, quando eles fazem as suas atuações dentro da sessão, através dos seus sonhos, é fundamental. Facilita muito o trabalho, muda o padrão da sessão, impressiona os pacientes pela profundidade do tratamento, acelera os resultados. E você tem que mostrar isso para o paciente, falar isso com os pacientes. Vou dar um exemplo aqui, o José, um paciente obsessivo, né? Vinha nas sessões com relatos repetitivos, foi um dos primeiros pacientes que eu fiz a virada, né, da minha clínica, quando eu não conseguia trabalhar com sonhos e quando eu foquei nisso, enfrentei meus medos e minha insegurança, comecei a insistir no tema dos sonhos e olha a resposta que o José teve. Antes da gente trabalhar com sonhos, os relatos nas sessões eram repetitivos, eram monótonos. Ele ficava numa descrição ruminativa na sessão, até para não entrar em contato com pontos que faziam ele sofrer, e aí ficava enchendo linguiça, ocupando o espaço da sessão com descrições ruminativas do que estava acontecendo. Quando ele trouxe sonhos, onde apareceram garotos que o perseguiam, por exemplo, aí começou a aparecer realmente os problemas em relação à homossexualidade do José, ao seu masoquismo, que sem os sonhos não apareciam. E muitos pacientes vão ter sonhos onde estão sendo perseguidos. E foi o José que levou o sonho para esse entendimento. Foi ele que se questionou se esses sonhos não estavam falando da própria sexualidade dele. E sem o trabalho dos sonhos, a gente ia ter muito mais dificuldade de chegar nesse ponto. Porque só ao falar do sonho, ele entrou em contato com aquele conteúdo, e ele não pôde mais ignorar. Chega um ponto que não dá para ignorar. Está ali na frente, o sonho mostra isso. A gente consegue ajudar esse paciente a aceitar o que ele sente, a se conectar com o próprio desejo. Porque se o paciente não consegue encontrar paz dentro de si mesmo, como que ele vai ter uma vida saudável? Não vai conseguir.